dia, pastor Elias. Bom dia. Por gentileza, poderia fazer uma apresentação inicial para a gente? Vamos lá, meu nome é Elias, sou descendente de coreanos, tenho 46 anos, eu sei que não parece, mas eu tenho só 46. Sou casado com uma pessoa espetacular chamada Olivia, né? A gente está casado há 17 anos. Nós temos 3 filhas, Ana Beatriz, de 16, Anabel, de 13 e Ana Liz, de 10 anos. Né? Sou pastor aqui dessa igreja não há muito tempo, parece que eu estou aqui há 40 anos, mas eu sou pastor dessa igreja há mais ou menos 6 anos. Né? Antes disso, eu fui missionário no Amazonas, fazendo missões médicas. A gente ficou por lá uns 5 anos, atendendo ribeirinhos e tudo mais. Né? Mas essa é a minha vida. É isso que hoje eu não faço, não faço aquilo que eu me formei para fazer. Né? Me formei como dentista para ser missionário, mas hoje eu sou pastor só ao tempo integral. Vamos lá. As perguntinhas, então. Pastor, como que começou a sua vida cristã? Bom, eu vim de um berço cristão. Meu avô materno, ele é pastor também. Né? Tem a minha avó, da parte do meu pai, que ela era crente. Mulherzinha crente mesmo, porque, cara, ela orava, ela tem aí 20 e poucos netos. Todos os dias ela orava por todos os netos. Né? Inclusive eu tenho primos que são pastores, primas que são missionárias. Né? Então a gente tem uma família aí que foi muito abençoada pela oração dessa minha avó paterna. Né? E minha vida cristã, sim, e talvez a gente pode colocar no quesito, foi o clássico, sabe? A gente cresce na igreja, quando se torna jovem a gente se desvia, né? E eu me desviei bem mesmo, né? E aí depois com 20, 21 anos eu voltei para a igreja, voltei ao Senhor, o Senhor me resgatou pela sua imensa graça, né? Sem que eu tenha feito nada, né? E aqui estou. Então hoje eu digo que depois de muito tempo eu vivi mais com Deus e mais com Cristo do que sem Ele na minha vida. Graças a Deus. Então foi bem tranquilo, eu acho. E como você recebeu esse chamado para ser pastor? Então, mas esse é um negócio engraçado, Renato. Sabe por quê? Porque na verdade eu queria ser missionário. Tanto é que, como eu falei na introdução, eu fiz odontologia, me formei como dentista e fiz especialização em cirurgia para ser dentista no Amazonas. Né? Então eu queria ser missionário, era isso que eu queria fazer. Me interessava em estudar a palavra, tudo mais, mas quando você começa a ficar ali muito tempo no campo, você sente falta de conhecer um pouco mais a palavra e todas as coisas. Aí eu lembro que em 2013, meu irmão ele ia para a Inglaterra, meu irmão é pastor também aqui dos adolescentes, ele ia para a Inglaterra fazer um mestrado. E foi nesse tempo que a igreja me chamou, para substituir meu irmão por esse tempo que ele ia estar lá fazendo mestrado. Então eles falavam, vamos chamar o Elias para substituir o irmão dele. Então eu cheguei, aí o pastor, o titular naquela época, o pastor Jair, ele falou assim para mim, e Elias, você está aqui agora, o que você quer fazer? Eu falei, quero estudar, quero fazer teologia, né? Quero fazer um mestrado, alguma coisa em teologia. E ele falou, mas nesse tempo você atuava na sua profissão de odontologia? Então, eu era missionário médico, eu só era dentista nas viagens missionárias, nos barcos hospitalares. Então eu não pregava, não fazia nada, né? Então era um leigo, era um profissional da saúde só. E aí eu vim para cá e aí eu comecei a estudar. Né? E eu pensava assim, bom, eu termino esse mestrado, meu irmão volta, cara, no dia seguinte eu vou embora, vou para o Amazonas, vou para minha terrinha querida. Né? Mas aí o tempo foi passando, aí a gente foi percebendo que talvez não desse para a gente ir embora tão cedo. Né? E a igreja então, ela sinalizou que era para a gente ficar. Podemos saber que Deus está nos chamando para alguma coisa? Pois é, eu gosto das passagens que, quando a gente tem umas dúvidas sobre as coisas que Jesus quer para nós, ou de quem Jesus é, Jesus diz, vem e veja, vem e veja. Né? Hoje a gente tem uma geração aí que tem muito medo de arriscar alguma coisa, de errar, de falhar. Né? O que eu sempre falo para os jovens que a gente pastoreia é, vai ver, vai ver. Tem um rapaz aqui que ele não sabia se ele tinha um chamado pastoral, vocação pastoral, né? Ele falava, e aí, o que eu faço? Eu sempre falava, eu não sei, porque mesmo meu chamado foi muito esquisito, não foi um chamado clássico, esquisito, ali padrão,
foi esquisito, né? Eu caí de paraquedas aqui, Deus me chamou assim no meio da correria, né? Mas o que foi importante, mesmo para mim, foi esse negócio de vem e veja, né? Vem e veja, vai vivendo com Deus, vai orando ao Senhor, vai fazendo as suas coisas, vai se preparando, porque se for, é o negócio, é o chamado, né? E a gente só tem que ir. Eu acho que Deus não dá ali no mapa do tesouro o X, ó, é isso aqui, ó. Mas Ele vai nos guiando por todo o processo, né? E nesse processo a gente aprende muita coisa, tem confirmações de muitas coisas também, inclusive eu acho que do chamado pastoral. Hoje você lida com jovens, né, da faixa etária entre 18 a 30 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso, trabalho com jovens universitários. E aquela hora você tocou numa experiência pessoal de que dessa idade você era meio desviado. Sim. E isso parece que é um fenômeno de todas as igrejas, né? Que quando os jovens entram na universidade, faculdade, parece que começa a ter um êxodo de jovens. Sim. Como que podemos manter ou reter esses jovens na caminhada da fé? Então, eu acho que o nosso maior erro foi achar que quando acaba a adolescência, né, quando eles saem ali do ministério de adolescentes e entram no ministério dos jovens, eles vão se desviar porque é natural, né? Hoje a gente entende que, pelo menos nesses muitos anos que eu tenho pastoreado os jovens, eu entendo que nossa falha, talvez, foi formar uma base sólida. Formar uma base sólida de fé, né? Dar nome aos bois na nossa fé, entendeu? Explicar a cosmovisão bíblica sobre por que a gente está aqui. A criação, queda, a redenção, a glorificação, todas essas coisas para a gente colocar nossos jovens num terreno firme, para eles aprenderem a defender a sua fé e a sua apologética. O que a gente percebe é que os jovens têm muitas dúvidas em relação à palavra que muitas vezes não foram solucionadas. Aí quando o cara não tem a base forte, quando ele tem um monte de dúvidas na cabeça e no seu coração, ele vai para a faculdade, ou vai para o mundo, ou ele sai de uma situação que ele não é obrigado a vir por causa dos seus pais, e ele tem a liberdade de decidir, e ele começa a ser confrontado com essa liberdade e com os argumentos que vêm de fora, esse cara vai desviar. Vai desviar por quê? Porque ele não tem a base, né? A base forte. E isso é um fenômeno muito maior, a gente percebe hoje em igrejas imigrantes. Né? Igrejas imigrantes têm esse problema, por quê? Porque talvez a gente não fortaleceu muito a base, com doutrina certa, com a palavra certa, a fé, basear a fé na palavra mesmo, né? Então, é por isso, eu acho que a solução é isso, a solução é a palavra, né? Porque a palavra nos apresenta para esse Deus. Esse Deus é que tem que ser a razão do nosso viver, esse Deus que a gente tem que defender, e essa fé que a gente tem que fazer apologética, é tudo isso, eu acho. E quem que pode fazer o seminário teológico? É só para quem quer ser pastor? Não, cara, eu falo para os jovens, quando o cara tem muita dúvida, eu falo, vai fazer o seminário, vai lá ver o que é, né? Porque o seminário está aberto, né? Existem seminários que são mestrados, que são por módulos, por créditos, você escolhe a matéria que você quer fazer, né? E aí você pode ir lá, ver a grade, ver a aula que você quer fazer, né? Dar uma experimentada, fazer aulas como ouvintes. Eu acho que todo o cristão ele deveria, assim, fazer ou ter algum conhecimento teológico, não muito aprofundado, senão a água começa a bater em nós, né? Mas eu acho assim, eu incentivo todos os jovens a fazerem, sim, a terem conhecimento teológico, né? Ainda mais nessa era que a gente vive, numa era onde a razão ela é muito importante, né? A gente precisa entender as coisas de Deus com a nossa razão também hoje, né? Não só como emoção e fé, como a gente aprendeu. Mas a razão faz parte de tudo isso, né? Ela é submetida ao senhorio de Deus, ela é um instrumento espetacular para que a gente possa caminhar com Deus. Então eu aconselho todo mundo a fazer. Pastor só trabalha de sábado e domingo, né? Isso é terrível, terrível. Os caras acham que a gente não faz nada dia de semana. E como que é a rotina de um pastor? Bom, nosso dia de descanso é segunda, né? O que não é tão bom, porque segunda-feira algumas coisas boas fecham aí, né? Porque abriram no fim de semana. Restaurantes bons, alguns fecham de segunda-feira. Mas a nossa rotina aqui, a minha, ela começa na terça-feira, né? Geralmente eu levo minhas filhas para a escola, então umas 7 e pouquinho eu chego aqui na igreja. E aí é só preparo da palavra,
né? Nas partes da manhã, da semana inteira, é o preparo da palavra, meditação, oração, leitura bíblica. E a parte da tarde eu reservo aí para fazer algumas visitas, né? Às vezes eu trabalho de casa, porque aí eu quero passar um tempo a mais com a minha família, e graças a Deus a nossa igreja permite a gente fazer isso. Mas assim, a nossa rotina é de muito estudo, né? Muita busca pelo Senhor, muito estudo, preparar a pregação, assim, às vezes as pessoas acham que a gente chega no púlpito, abre a Bíblia e o negócio já vem, né? Existe um bastidor, assim, completamente pesado, né? Assim, no bom sentido, e que a gente tem que a gente é obrigado a se debruçar na palavra, buscar o que Deus quer, né? Entender, compreender, ver aquilo que Deus fala ao nosso coração, aplicar essa palavra ao nosso coração, e aí depois sim, pregar no púlpito, né? A minha semana, ela de terça a sexta é o preparo da palavra na parte da manhã, né? E à tarde visita, leitura de livros e todas essas coisas. Quais foram ou são as maiores dificuldades que você enfrentou ou já enfrenta como pastor? Qual que você acha que é os maiores desafios que você já passou ou ainda está passando? Hoje, eu acho que a gente lidar com um público que tem uma fé, assim, uma fé muito básica, muito rotineira, que não muda, sabe? É o mesmo ciclo de pessoas que vivem a mesma coisa, de frequentar igrejas apenas, de não terem muito interesse em pegar firme na sua vida com Deus, na vida de santidade ou de santificação para ser como Cristo, né? Pessoas que, eu acho que uma das coisas que eu tenho enfrentado ultimamente, né, é um misto de frustração e tristeza, né? Não por causa do nosso trabalho, que a gente tem que trabalhar muito para preparar a palavra, mas como pastor, você quer que as pessoas, as ovelhas da sua igreja, elas conheçam esse Deus maravilhoso, né? Que elas comecem a amadurecer e crescer espiritualmente. E aí você começa a olhar para algumas pessoas que você acha, pô, essa aí vai, hein? Mas aí de uma hora para outra a pessoa, sabe, para de crescer, a pessoa para de se dedicar a Deus e todas essas coisas. Então, existe sim, é claro que não é a gente que faz alguma coisa, a gente não precisa, a gente tem esse negócio de, nossa, a gente precisa ver os frutos. Não, cara, a palavra diz que um rega, um planta, né, e são os outros que colhem. Mas nessa caminhada pastoral, assim, o que tem, assim, às vezes minado muito é essa frustração de ver pessoas que a gente fala, pô, essa vai, mas ela não vai, né? E aí você vê que pessoas não mudaram, que o coração continua um pouco melhor, vamos dizer assim, né? E não é um negócio firme com Deus, né? E essa é a dificuldade hoje. E como você acha que a gente pode lidar com a vida cristã no mundo de hoje? Então, é entender que tudo faz parte da nossa vida. A nossa vida no mundo e a nossa vida dentro da igreja é uma coisa só. É por isso que a gente entende que existe esse negócio da cosmovisão bíblica que é tão importante, né? Que Deus envia seu Filho Jesus não só para nos livrar da morte, do inferno, não só para perdoar os nossos pecados, mas Jesus ele vem restaurar toda a nossa vida, em todas as esferas da nossa vida, né? Mesmo no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, todas essas áreas precisam ser restauradas por Cristo Jesus, né? Então, quando a gente separa, achando que o dia a dia é uma coisa e vir na igreja é uma outra coisa completamente diferente, é que a gente não entendeu a real dimensão do ministério de Cristo, daquilo que Cristo veio fazer, né? Quando a gente começa a entender que tudo faz parte, tudo está dentro do plano de Deus, a gente começa a entender então que o que Ele vem mudar não é aquilo que eu faço. O que Cristo vem restaurar é aquilo que eu sou, né? Vem restaurar esse coração deturpado, pecaminoso, deformado pelo pecado, que se inclina mais para as coisas da carne e do mundo do que para as coisas de Deus. É isso que Cristo vem restaurar. E aí quando Cristo restaura isso, quando a gente tem Deus como Deus único de nossas vidas, é que todas as outras coisas vão fazer um sentido. É assim que eu entendo. Nosso trabalho não vai nos escravizar.
né? Nossos relacionamentos não vão nos escravizar. Por quê? Porque a gente tem Cristo, que nos é suficiente, que nos dá uma razão de viver, que nos dá aí um motivo para a gente trabalhar, de viver corretamente na sociedade, de fazer todas essas coisas, né? Então, acho que nosso erro é talvez tentar separar, né? Mas a gente tem que juntar, né? E deixar Cristo ser Deus e Deus ser Deus na nossa vida como um todo. Você tocou num assunto bem interessante, que a gente separa. Então, quer dizer que muitas das vezes a gente fala que não tem tempo para Deus no dia a dia, trabalho, então seria uma desculpa de nós para Deus, é isso? É uma desculpa terrível, esse não tem tempo é uma desculpa terrível, porque se a gente para pensar, a gente tem tempo para um monte de outras coisas fúteis na nossa vida, né? A gente tem tempo para se dedicar ao esporte que ama, né? E não que a gente não tenha que praticar esporte, mas a gente gasta tempo, assim, demasiado em certas coisas que a gente não deveria gastar, né? Ficar nas mídias é uma coisa dessa, mas assista o canal, aí, né, isso não tem problema. Mas nas outras mídias que a gente passa o dia inteiro só sem fazer nada, né? E eu entendo também que a ideia do tempo, ela foi completamente colocada em xeque na época da pandemia, naqueles lockdowns, que a gente tinha muito tempo. Cara, se o fator primordial para a gente não buscar a Deus era tempo, naquela época a gente tinha muito tempo. E cara, o lockdown não fez ninguém ser, cara, devoto de Deus mais do que é. A gente gastou o tempo da nossa maneira, né? O nosso problema não é a falta de tempo, mas é usar mal o tempo, gastar mal esse tempo. Você vê esse debate de hoje de ser cristão com o mundo em que a Bíblia é muito interpretada de uma forma como preconceituosa, machista, que hoje que o mundo preza muito essa questão de que a gente tem que aceitar tudo, temas mais sensíveis como homossexualismo, Sim. ou igualdade, que tudo é levado, que parece que confronta muito com a Bíblia. Então, hoje a gente vive um negócio aí esquisitão, a gente vive uns tempos esquisitões aí. A gente vive um negócio terrível chamado o politicamente correto, né? Cara, a gente não é chamado para ser, talvez isso seja ruim de falar, mas a gente, em certos assuntos, a gente não é chamado para ser politicamente correto. A gente é chamado para ser crente, para viver e defender a nossa fé, para viver e basear e colocar como parâmetro da nossa vida a palavra, o que está escrito nela. Se a Bíblia nos diz que o homossexualismo é pecado, é pecado. A gente não consegue negociar, né? É claro que se o que eu tenho para mim, né, pegando esse exemplo do homossexualismo, se vem uma pessoa homossexual aqui que quer conhecer a Cristo, quer se transformar, quer ser restaurada, cara, ela é muito bem-vinda aqui. Cara, a gente vai recebê-la de braços abertos, a gente vai cuidar, vai falar sobre a verdade, o porquê que não pode ser, porquê que é pecado, porquê que Deus considera isso uma abominação, né? Mas se a pessoa vem aqui com a ideia de que eu sou e vocês têm que me engolir, então a gente fala, pera, a gente não é assim. Porque a gente não consegue, a gente não pode negociar com o pecado, com aquilo que a Bíblia diz muito claramente, é pecado, né? Um dos nossos maiores problemas hoje não é só em relação a isso, mas são as questões sociais que nos colocam contra a parede mesmo, que querem colocar a Bíblia em xeque. Então, mas eu como cristão, eu não tenho que colocar a Bíblia em xeque, eu tenho que colocar o que o mundo diz que é verdade em xeque. Então, a minha perspectiva, o meu modo de olhar a minha vida não é por aquilo que o mundo está me dizendo, mas é por aquilo que a Bíblia me diz que é. Então, como cristão hoje, num mundo que cada um decide o que é o bem, cada um decide o que é o mal, eu preciso entender que eu preciso viver de acordo com a palavra, e aí sim, se eu tiver que sofrer danos, eu vou sofrer danos. Se eu tiver que pagar por consequências de defender a minha fé, de defender aquilo que está nas Escrituras, eu preciso pagar pelo preço. Sofrer as consequências, sim. Né? É inimaginável você olhar para um Cristo, que é o seu Senhor e o seu Mestre, que passou por tudo aquilo que ele passou. Sofreu uma barbaridade e eu, como seu discípulo, querer me livrar de todas essas coisas, né? Por causa dele. Né? Então, eu acho que a maneira como a gente lida com isso hoje é estudando a palavra,
tendo certeza de que essa é a verdade. E a gente tem livros muito bons aí que falam sobre isso, como um cristão ele pode se defender ou defender a sua fé diante dessas questões tão polêmicas hoje, né? Mas uma coisa é certa, por causa da verdade em Cristo, a gente precisa estar disposto a sofrer o dano, a pagar o prejuízo, sim. E por fim, eu acho que é uma pergunta que você já respondeu muitas vezes, de várias pessoas. O que seria um cristão ideal? Bom, o cristão ideal, cara, é o cara que quer ser como Cristo. Que olha para o Cristo e diz, encontrei o meu tesouro, encontrei a razão da minha vida, encontrei, cara, aquele com quem eu quero ser parecido, e Deus na sua bondade, Deus na sua graça, pela ação do seu Santo Espírito, cara, Ele nos guia para que a gente seja como Cristo, Ele quer que a gente seja como Cristo, que a gente seja santificado, que a gente tenha de novo a imagem, a imago Dei em nós restaurada, né? E, cara, isso é um negócio espetacular, né? Para mim, o cristão ideal não é o cara que vive na igreja, né? Não é o cara que diz que faz tudo isso. Para mim, o cristão ideal é aquele que a sua vida inteira ele se esforça e ele não mede esforços para ser como Cristo, né? E por que isso é tão emocionante? Porque a gente é o pó da terra. A gente traiu o nosso Criador. E aí a gente vê o Criador dizer, pô, não vou só te salvar, não vou te livrar do inferno, não é isso. Mas eu vou te restaurar. E eu vou te fazer ser conforme a minha imagem de novo. E a minha imagem é meu Filho, Cristo. E o cristão ideal é esse, cara que vive isso no seu dia a dia, na sua busca, em tudo aquilo que ele faz, né? E o sentido da vida dele é ser como Cristo. E aí é espetacular. Como pastor e pastor de segunda geração numa igreja imigrante, eu tenho pensado em algumas coisas, né? De que a igreja imigrante é uma igreja assim única no gênero, né? E que hoje talvez a gente esteja num momento que é o momento do vai ou racha. Ou a gente vira igreja mesmo, né? Ou a gente volta a ser um centro cultural tradicional da nossa terrinha lá, né? Ou a gente volta a ser um centro cultural onde reúne imigrantes, né? Porque a igreja imigrante se formou com base nisso. Os imigrantes chegaram, precisavam de um lugar para se reunir, para comer, para falar a sua própria língua, e aí sim, a igreja ela sai disso, né? As pessoas começam a se reunir, aí tem a palavra e tudo mais. Hoje, a gente precisa entender que a igreja da segunda geração ela precisa deixar de ser esse centro cultural, de encontro cultural da nossa raça, da nossa nacionalidade, será? Mas ela precisa começar a ser igreja, começar a ser, ter como norma a palavra, e não ter como norma aspectos culturais e tradicionais, mas ter como norma a palavra de Deus, né? Senão nossas igrejas aí, imigrantes, elas vão minguar e elas vão ficar para trás. A preocupação é essa, que a gente tem que orar, ser um crente firme na palavra, com doutrina, com ensino correto, para que a gente possa avançar, virar igreja mesmo, né? Então, esse é o esforço que todos temos que fazer, não só eu como pastor, mas todos aí que fazem parte do corpo de Cristo. Momento quebra-gelo com o pastor Elias. Vai lá! Um filme. Cara, eu não assisto muito filme. Mas o que você já assistiu, que você curte bastante? Que eu curto bastante? Eu gosto de documentários. Um documentário que me marcou muito foi o Social Dilemma. Fala sobre o quê? Fala sobre o perigo das mídias sociais. É terrível. Se você quiser, assista, mas é terrível. Uma série.
assisti uma série na Netflix sobre alguns pratos típicos da Coreia. Carne, sopa, os acompanham panchan e todas essas coisas. Para mim é a melhor série. Então vamos aproveitar uma comida favorita. Comida favorita? Cara, comida favorita. Tem uma rabada estilo coreana que a minha esposa faz, que para mim é a mais espetacular do mundo. Um livro. Um livro. Tirando a Bíblia. Tirando a Bíblia, um livro muito bom que eu leio quase que diariamente, é um livro chamado Vale da Visão, uma coleção de orações de puritanos. Vale da Visão é espetacular. E um lugar que você já foi ou queria visitar? O lugar que eu e minha esposa a gente sempre pensa em é para a Suíça. Né? A gente olha lá os vídeos, a gente acha muito bonito. Um dia talvez. Qual que é, você acha que é a sua maior qualidade? Minha maior qualidade é de ser esforçado. Eu acho que todo cara que não é inteligente, ele tem que ser esforçado, né? Então talvez seja isso. E o seu maior defeito? Meu maior defeito? Cara, meu maior defeito... Eu falo para as pessoas da minha igreja, eu sou muito sério, eles têm um pastor que luta diariamente contra o orgulho e contra o ego. Né? Talvez é isso mesmo. O que você seria se não fosse pastor? Infeliz. Eu acho que... Eu não sei o que eu seria, de verdade. O que eu seria hoje, não. Eu não consigo imaginar. E por fim, qual que você acha que é a sua maior alegria? Minha maior alegria é ver as pessoas que a gente pastoreia encontrando esse Cristo de maneira verdadeira. Entender que o caminho é ser como Ele, né? E enfrentando o mundo e indo para o mundo com isso no coração. Quero ser como Cristo e crescer e amadurecer nessa fé. Essa é a minha maior alegria. Obrigado, Nós. Valeu, Renato.